Pessoal, vamos lá. Coaching é a arte de fazer acordos. Vamos fazer um aqui agora para começar esse negócio. Bom, nós temos um desafio tanto pela frente. A gente está vindo juntos, porque eu não sei se você percebeu, eu fiquei ali o tempo todo. Então, estamos vindo juntos de uma jornada. Caramba, nunca notei tanta coisa, aprendi tanta coisa. Incrível, incrível. Maravilhoso, mágico. Isso cansa. É ou não é? Tem alguém cansado aí? Eu estou cansado. Ok. Eu estou cansado, falo a verdade, estou cansado. Mas é um cansaço gostoso. É um cansaço de quando a gente está alimentando a alma. Eu amo esse ambiente aqui. Então eu convido você a dar o seu melhor agora. Porque é aí que faz a diferença. Na hora que está todo mundo tranquilão, todo mundo energizado, é fácil. Eu quero ver na hora que está cansado. Aí é a diferença entre o homem e o menino. Tá? Então, quero convidar vocês a dar o seu melhor agora. Fica tranquilo, não vai ter nenhuma dinâmica, nada disso, não vai ter que abraçar ninguém, olhar ninguém no olho, ou talvez tenha, não sei. Estou confuso um pouco. O cansaço faz isso com a gente. Pois bem, eu vou começar contando uma historinha para vocês. Conto com a sua colaboração. Essa historinha é bem rápida. Ou talvez não seja rápida. Porque o que eu quero trabalhar aqui com vocês é que, na prática, é possível você fazer um grande aprendizado em pouco tempo. Porque o que está acontecendo aqui, não sei se você sabe, é pouco tempo. Sabe quanto tempo faz que a gente está aqui? A gente chegou aqui ontem. Só que quando você fica nesse ambiente, parece que faz muito tempo. Mas isso foi ontem, a gente chegou aqui ontem, 8 horas da manhã. Ou seja, pouco tempo. Muito tempo, pouco tempo, é muito relativo. Então vamos relativizar isso muito agora. Porque agora a gente tem mais umas 4 ou 5 horas só. É uma metáfora. Tempo é uma metáfora. Então vamos metaforizar isso. Seguinte. Tinha, numa cidade muito longe daqui, um cara, um garotinho, e ele está um pouco muito agudo, né? Tá, tem que tirar um pouquinho. Esse foi o meu momento de Maia, gente. Foi um pouquinho menos de agudo. Ok. Longe daqui, numa cidadezinha, um menininho. E esse garotinho, uma vez ele estava olhando um livro na escola, e era uma cidade pequena, talvez, ou nem era pequena, não sei. E ele olhando lá os livrinhos dele, e ele se depara com uma imagem, uma foto, que marcaria a vida dele para sempre. A foto de um cavalo. Sim, um cavalo. Um lindo animal, estupendo, aquelas fotos de cavalo. Nossa, é sempre assim, né? Essas fotos de cavalo, eles estão correndo, a crina esvoaçante. Ele viu aquela imagem, e ali começou um negócio diferente para ele. Ele começou a nutrir uma ideia, um sonho. O sonho de possuir um animal daquele. Bom, eu não sei vocês como é que é, mas na história desse menininho, foi o seguinte. Quando ele começou a dizer para as pessoas que ele queria ter um cavalo, e que o sonho dele era ter um cavalo, um lindo cavalo, sabe o que ele começou a ouvir das pessoas? Que tipo de coisa vocês acham que ele ouviu? Isso é impossível. Deixa disso. Nós nem sabemos se isso existe mesmo. Isso aí não é para gente como nós, não. Isso aí é só para aqueles lá, de outra cidade, de outros ambientes. Isso não é, nunca ninguém nem sequer viu um animal desse. Como você vai possuir um animal desse aqui, no nosso contexto? Menos o pai dele. O pai dele dizia assim para ele. O pai dele era um homem muito sábio. E dizia assim para ele: filho, se você está dizendo que quer e você acreditar muito, você vai conseguir, desde que faça o que for preciso. Legal. E o menininho, então, fechou os olhos e os ouvidos para o que falavam para ele. Você não vai conseguir, deixa disso, tá? Não vai dar certo. E pôs-se a pequeno serviço. Aí ele carregava as coisas para as pessoas, capinava, fazia, ia e vinha para ajudar as pessoas em troca de alguns tostões, moedinhas.
que ele acumulava numa latinha enferrujada. E isso ele ia fazendo ao longo do tempo, ia fazendo ao longo do tempo. Bom, fez bastante, a latinha estava pesada. Aí um dia ele foi contar as moedas e, com alguma tristeza, ele percebeu que não tinha dinheiro suficiente nem para as ferraduras do cavalo. Mas não desanimou. Vou continuar. E todo mundo falando para ele o quê? Deixa disso, esquece. Você acha que você um dia vai ter esse cavalo? Nunca, isso não é para você. Vai fazer uma coisa igual todo mundo, vai para o caminho de todo menino, vai brincar. Deixa isso para lá, menino. Enfim. Bom, vou adiantar um pouquinho essa história. Lá um belo dia, passou o tempo sempre passa. Uma cidade empolvorosa, aquele barulho no centro da cidade, na praça central. Ele, igual todo mundo, correu para lá para ver o que estava acontecendo. E chegaram na cidade uma comitiva de mercadores. Eles vinham do norte para vender no sul. E pararam na cidadezinha para pedir pouso e descanso. O que eles transportavam? Você estava lá, pai? Eu, hein? Eles transportavam cavalos. Imagina um menino que nunca viram um animal desse e, de repente, o seu maior objeto de sonho, de desejo, surge as centenas na cidade. Aquilo foi para ele um êxtase. Não demorou muito, ele foi levado à presença do mercador, que ficou curioso com a história do menino que sonhava em ter um cavalo. Ele levou suas moedinhas. O mercador contou junto com ele as moedas e falou assim: filho, essas moedas aqui não são suficientes para você comprar um cavalo. Não dá. Definitivamente não dá. Mas dá para comprar um potro. E vendeu para ele um potro por aquelas moedas. E no outro dia ele foi embora, deixando um rastro, um menino feliz. Imagina um menino com um cavalo. Caramba! Todos falaram. Como pode? Foram para a porta da casa dele, falaram para o pai dele assim: seu filho tem muita sorte. Olha só, caiu de mão beijada no colo dele, o cavalo. Menino de sorte. Foi isso que ele ouviu. E o pai dele, que era um homem muito sábio, falou assim: sorte ou azar, o tempo dirá. Beleza. Passou o tempo sempre passa. Passou o tempo. O menino, o que ele fez? Um cercadinho, colocou o cavalinho, e ele tratava aquele cavalinho do melhor jeito que ele podia. E ele ia lá no mato e pegava aquele capim mais verdinho, a aguinha mais limpa. E eu sei de uma história, ele andava por todo o lugar ali, pelos campos, em busca de maçãs. Não sei se você sabe, mas cavalo adora maçã. Eles amam maçãs. Enfim, foi atrás de maçãs e dava maçãzinha para o cavalo, e o cavalo comia quantas maçãs ele pudesse trazer. Legal. Passou o tempo, um belo dia, de manhã, ele chega lá no cercadinho, não tinha cavalo. O cavalo fugiu. Sumiu, desapareceu, escafedeu-se, igual o Arlindo Orlando. Enfim, ele chegou, ficou inconsolável, triste. Nossa senhora, imagina o menino do cavalo, ficou sem um cavalo. Todo mundo foi para a porta da casa dele. Ficaram doídos, né? Todos, nossa, que menininho azarado. Que azar. Não sonhava em ter o cavalo, daí teve, e agora perdeu. Tão rápido quanto veio, foi. Menino azarado, que azar. O pai dele, que era um homem muito sábio, respondeu o quê? Eu estou achando que vocês estavam lá. É isso mesmo, respondeu isso, sorte ou azar, o tempo dirá. E aí, o tempo passou, porque o tempo sempre passa, foi indo. O que aconteceu, gente? Que é a coisa mais incrível desse mundo. O cavalo, que estava lá no meio do mato, fugiu, né? E lá no meio do mato, solto por ali, ele encontrou outros cavalos.
Cavalo selvagem, cavalo do mato. E começou ali a viver ali, e por sua ascendência, né, de puro sangue e tal, ele passou, de uma certa maneira, a liderar todo aquele bando de cavalos. Até que um dia, cavalos têm boa memória, sabia? Sabe do que ele se lembrou? Bingo das maçãs! Nossa, caramba, como é que vocês sabem as respostas? Se lembrou das maçãs e voltou para o cercadinho. Só que quando ele voltou, os outros cavalos vieram junto com ele, né? Porque onde ele vai, eu vou também. E entraram todos no cercadinho. O menino veio e fechou. Cavalo selvagem não tem dono. Agora ele era dono de uma tropa. Se tornou, de uma hora para outra, o mais rico de toda a cidadezinha. Todo mundo ficou boca aberta com aquilo e falou assim: que sorte! Que sorte! Como ele conseguiu! Que sorte! Foram todos falar para o pai do menino: mas seu filho tem muita sorte, seu filho tem muita sorte. E aí o pai do menino respondeu, obviamente, como vocês já sabem, que sorte ou azar, o tempo dirá. Passou o tempo. Calma que já está chegando no fim, não precisa se suicidar ainda. Passou mais uma vez o tempo, ele sempre passa. O que aconteceu com o menino? Foi cavalgar o bicho. Era a hora dele. O sonho dele, cavalgar o animal. Depois dos adestramentos iniciais, ele monta no bicho e sai. Sofre um acidente terrível, cai, quebra as duas pernas. As duas, não uma, as duas, os dois fêmur. Oh, meu Deus do céu, que azar. É um azar quebrar as duas pernas. Sim ou não? Todo mundo falou isso. Mas o pai dele não disse isso. O pai dele disse: sorte ou azar, o tempo dirá. Porque passou o tempo que trouxe a notícia da guerra. Agora todos os jovens deveriam ir morrer no fronte de batalha para o seu país. Menos o menino das pernas quebradas. Todos foram para a porta da casa dele. Nossa, que sorte, não vai ter que ir para a guerra. Sabe o que foi que o pai dele falou nesse momento? É isso. Então é o seguinte, não sei se é sorte ou azar de vocês, mas o fato é que a gente tem agora mais umas 5 horas pela frente. E guarda essa história, sorte ou azar, o tempo dirá. Porque o que às vezes é sorte hoje, pode ser um azar. E o que às vezes era tomado hoje como um azar, lá na frente, a gente ressignifica e descobre que aquilo foi uma sorte na nossa vida. Eu fiquei pensando muito nisso na hora que eu ouvi a história da... Como é que é o nome dela? Gena. Porque o que eu ouvi dela contando aqui é que ela perdeu por um tempo a capacidade de andar, mas com isso ganhou a vida. Então, de verdade, acredito muito no poder da ressignificação de nossas vidas. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo me dar bem com isso. A minha equipe hoje, essa é a minha principal equipe da minha empresa, LMS. E agora a gente contratou um novo talento, né? Chegou agora, 45 dias. I love my dad. Olha lá, eu obriguei ele a usar essa roupa. Que chique, né? Essa é a minha equipe. Sensacional. Nosso maior desafio, eu acho que o grande desafio e o que trouxe vocês aqui hoje foi: como que eu posso crescer? Essa palavrinha, como? Não sei não, mas eu acho que você vê aqui atrás disso. Como? Como que eu posso ter o resultado desse cara aqui, ó? Como que eu posso, eu que entrei agora, chegar lá? E a gente ouviu muitas estratégias sobre como aqui, muitas, incríveis. Eu achei, nossa, anotei várias. Como fazer a minha franquia crescer? Como que eu posso fazer o meu negócio crescer? Legal. Bom, uma coisa que eu tenho aprendido nesse mundo, trabalhando aí, Brasil todo, com coaching executivo, desenvolvendo pessoas, empresas, é que empresas
Na verdade, em uma empresa é uma abstração. Porque o que existe são pessoas. Empresa é um nome, é uma coisa abstrata. Não existe a empresa. Cadê a empresa? O que é a Premia Pão? É o prédio lá? Que você vai conhecer. Chique. Cuidado com a praia de Boa Viagem. Enfim, o que é a Premia Pão? Se não a relação dessas pessoas incríveis que se conectam para fazer algo diferente acontecer. Empresas são resultado de pessoas. A tua franquia é o resultado de pessoas, principalmente uma delas. Qual? Você. Não se iluda. Talvez seja isso que esses caras famosos aí que me antecederam falaram. Não tem como delegar. Não tem como passar a responsabilidade para outro. É contigo o negócio. É com você. Bom, sendo a empresa resultado de pessoas, a gente tem que olhar para pessoas. Para aquelas que estão junto com a gente no negócio e principalmente para a gente mesmo. Então esse é um grande desafio para a gente. Pressuposto para a gente desenvolver pessoas. Eu peço muita atenção sua. O dentro causa o fora. O que significa isso? O que você tem dentro de você condiciona o teu resultado. É isso. O que você tem dentro de você condiciona o seu resultado. Teu peso tem a ver com dentro. Teu saldo bancário tem a ver com dentro. Você vende ou não vende tem a ver com dentro. Acabei de ver um exemplo aqui. Chamava a atenção do meu colega ali. Eu, na minha franquia aqui, comecei vendendo 1 a 1, me esforcei muito, aí comecei a fazer a venda recorrente. Deu muito certo. Eu abri uma outra franquia, nem fui para 1 a 1, já fui direto na recorrente. Ouvi isso agora há pouco aqui. Certo? Legal. Internamente, ele desenvolveu esse mindset de que fazer a venda recorrente. Então, ele nem oferece, o mínimo é 3 meses. Agora, é uma crença e um estado interno que ele desenvolveu, mas para isso ele precisou daquelas 3 tiragens, foi isso? Fazer aquelas 3 tiragens carregando o piano, fazendo 2 bilhões de visitas, se lascando, tomando chuva, sei lá o que aconteceu, eu não sei, mas ele sabe, você sabe muito bem como é que é. Desenvolveu tua mente, desenvolveu essa mentalidade. Então, quando eu abro uma nova franquia, eu já não entro no início, eu já entro lá em cima, porque eu estou naquele nível. Sacou? Viu isso acontecendo aqui? Então, dentro causa o fora. Então, quando eu falo mercado, eu adoro esse exemplo. Eu formei pelo IBC mais de 1.500 coaches no Brasil todo. Tem muito coach por aí trabalhando que fez formação comigo. Legal. Aí eles falam assim para mim, sabe? Quanto eu devo cobrar para ser o coach de alguém? Aí eu falo assim, olha, blá, 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 5 mil. Jamais 5 mil. Estou falando um valor qualquer. Não vende por 5 mil aqui na minha cidade. Você não está entendendo, é o contexto. Aqui na minha cidade não vende por 5 mil, é caro. Isso aí, 5 mil vende em Recife. Mas aqui em Quiprocó do Sul não vende. Eu acho lindo quando alguém me fala isso. Aí eu pergunto, sabe o que eu faço de pergunta para eles? Eu falo assim, Binho, é mesmo? Então aí as coisas são mais baratas? É claro. Quanto está o iPhone aí que eu estou precisando trocar? É mais barato o iPhone aí na sua cidade? Não. É o mesmo preço do que em Recife? Até mais caro, tem que pagar o frete. Né? E tem gente que tem iPhone aí
Aí ele responde, sim, já entendi. Aí a gente volta naquela coisa, aí teoria que a gente aprendeu aqui, eu aprendi, essa diferença entre preço e valor. Né? A Apple desenvolveu, pelas suas ações de marketing, por vários fatores, a ideia de que há um grande valor em ter um celular daquele lá. E aí as pessoas pagam 5 mil, 6 mil reais num celular. Percebeu isso? E onde que está o bloqueio? A Apple acha que vale, ela acha que não. Entendeu? Dentro causa fora. Ok. Responsabilidade pessoal, não dá para delegar, não dá para terceirizar a responsa. Viver o aqui e agora é um grande desafio. Queria muito ter tempo para trabalhar cada um desses aspectos com vocês, mas eu vou só passar, infelizmente. Quando eu falo em viver o aqui e agora, gente, isso aqui daria... A gente poderia se conectar aqui por uma semana falando disso. Porque viver o aqui e agora tem a ver com a gente sair um pouquinho daquela luta mental que o Conrado Adolfo falou, que o Alex falou. Outras pessoas falaram, talvez um pouco mais indiretas, mas de maneira mais indireta. Mas aquela luta mental que diz, não vou conseguir. Vai dar certo, não vai dar certo. Que a gente tem um joguinho mental, como se tivesse um anjinho diabinho na mente da gente, falando plá, 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 e o que a gente chama de diálogo interno. Está acontecendo mesmo agora. Eu não sei não, mas eu posso ouvir algumas falas aí, do tipo assim, puta que pariu, até que hora que esse cara vai ficar falando aí. Meu Deus, meu voo está chegando, acho que eu vou sair. Será que alguém vai perceber se eu sair? E eu estou ouvindo aí, tem umas coisas que eu nem tenho coragem de repetir. Bom, mas toda vez que eu chego, por exemplo, para abordar um cliente, e eu lembro, igual o Pedrinho lembra que foi expulso da loja, aí ele tem aquela memória, fui expulso da loja. Aquilo vem como um raio na cabeça, que diz assim na cabeça dele, olha, veja bem, você foi expulso daquela vez, quem garante que você não vai ser expulso agora de novo? É o passado assombrando. Ou o futuro, do tipo assim, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer se eu chegar lá, se eu fizer, qual que será a consequência, que não sei quem, eu vou lá antecipar nações no futuro. E eu não estou aqui agora. Eu não estou com presença aqui agora. Se você está com presença aqui agora, tua absorção, tua capacidade, tua habilidade é infinitamente maior. Concorda comigo que se você está conectado com algo que já aconteceu ou que talvez vá acontecer, se você talvez vá perder o voo, ou bravo com aquele cara te falou na hora do intervalo, você não está aqui, porque você rodou no tempo. E a mente da gente não sabe a diferença entre passado, presente e futuro, ela é atemporal. Então viver o aqui e agora traz muito poder. Isso é de passagem. Estado de ação. Coaching é sobre fazer. Então eu vou dar umas pinceladas aqui, muito louco, e nós vamos partir para a ação, daqui a pouquinho. Porque a minha ideia é que a gente exercite 2 verbos de maneira muito simples. É um passinho. Mas se a gente der um passinho, é o primeiro para uma longa caminhada. Então daqui a pouco a gente vai fazer 2 exercíciozinhos de 2 verbos de um negócio que eu vou mostrar. O que as pessoas querem? O que você quer? As pessoas querem ser felizes. Né? Tem aquele funk lá, eu só quero é ser feliz. As pessoas querem ganhar mais. Quem quer ganhar mais aí? Olha lá, teve gente que não levantou a mão, tá certo. Ter qualidade de vida. As pessoas querem ter mais tempo para a família, ou ter uma família, ou casar, ou não sei o quê, fazer o que gosta. Em resumo, as pessoas querem ser felizes. Elas querem ser felizes. Em último nível, o que você quer? Ser feliz. E aí você acha que se você ganhar mais dinheiro, você vai ser feliz. Por quê? Porque aí eu vou poder proporcionar coisas para minha família. Eu vou poder ter tranquilidade. Eu vou poder... Né? Pergunta se rico é feliz, assim. Tem tranquilidade, entendeu?
Mas tudo bem, cada um acredita no que acredita. E aí a gente acha que, se por esse caminho ou por aquele, eu vou ser feliz. Então eu me esforço por aquilo. Se eu estudar bastante, eu vou ser feliz. Se eu for assim, ou assado, eu vou ser feliz. E a gente busca felicidade. É muito louco isso. Eu vou te falar umas coisinhas aqui. Todo mundo quer ir para o céu. É ou não é? A gente não aprende isso. Se você for bom, você vai para o céu. Se você for ruim, você vai arder no mármore do inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. De verdade, gente, vamos admitir. Principalmente a gente que é brasileiro. A gente quer ir para o céu sem morrer. Fala a verdade para você mesmo, agora que vai a verdade. Eu quero ir para o céu e de preferência sem morrer, entendeu? Você sabe por que isso é uma verdade? E que é legal a gente parar de contar mentira para a gente mesmo falar, vou dar uma sumidinha nisso aqui agora, mas de leve, só vou sumir só um pouquinho. Sair do armário. Eu quero morrer, mas não, eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Porque é isso que faz vender livro de 7 chaves incríveis para conquistar o sucesso. Né? 4 passos para ter o corpo ideal. E outras milhões de fórmulas mágicas para você fazer qualquer coisa. E você viu aqui, várias pessoas falaram, não existe fórmula mágica. Qual é a fórmula mágica de vender? Embora existam boas estratégias, bons caminhos, mas é técnica, não significa que vai dar certo. Ou dá certo para um, mas não dá certo para outro. E é sempre um jogo. Por mais que você estude o trabalho do Alex, você vai entrar lá depois, você vai ver os vídeos dele, as dicas e tal, como seduzir. Por mais que tenha todo um roteiros, estratégias e possibilidades, são ainda possibilidades, não é, Alex? Ou existe uma fórmula mágica, definitiva? São bons caminhos, né? Bons caminhos, boa estrutura, bom caminho para você ir. Eu nem sei se é bem assim, mas talvez seja. Enfim. Vou falar como é que o ser humano funciona. Bem rapidão isso aqui. Todo mundo quer o resultado. Bom, eu quero o resultado. Eu quero dobrar o meu faturamento. Quem quer dobrar o faturamento? Eu quero dobrar o faturamento. Quem quer emagrecer? Eu quero emagrecer. Todo mundo não quer as coisas, né? Emagrecer, então, imagina ficar rico e emagrecer. Não precisa ser nem ser nessa ordem, tanto faz. Eu quero o resultado, não é? Legal. Quer ver que você sabe das coisas? Olha só. Matemática pura. Engraçado ver uns caras aqui, financistas e não sei o que, e os caras falam um monte de gráfico, não sei o que, não. Para mostrar um negócio mais ou menos assim, porque eu resumo de um jeito assim. Como que você acumula dinheiro? Gastando menos do que ganha. Alguém acha que é possível de outro jeito? Você tem que ganhar mais do que gasta. Toda aquelas gráficos e não sei o que, é para como operacionalizar isso, mas você concorda que em essência é isso? E emagrecer? Você tem que gastar mais caloria do que você consome. Aí você vai emagrecer, concorda? É uma questão de biologia, não é? Tem um negócio de ATP, eu vou falar, lembra das aulas de biologia? Se queimar ATP, cara, é igual o lance da Bhaskara lá, aqui dentro, no seu metabolismo. Engraçado, todo mundo sabe. Por exemplo, se a gente fizer uma enquete aqui bem rápida, o que é necessário, hábitos que são necessários para ter saúde, o que é? Para ter saúde. Boa alimentação, equilibrada, né? Atividade física. Bom sono, descanso, né? Descanso da mente através da meditação, repouso, água. Para que a gente precisa comprar esse tanto de livro sobre como ter saúde? Tá vendo que a gente já sabe? Tá vendo que agora isso aqui me faz lembrar a nossa primeira palestra lá, ontem. A questão não é saber mais, a questão é implementar o que você já sabe. Legal. Quem aqui
como eu, deixa eu fazer uma pesquisa e eu peço a você que levante sua mão, viu? Senão você vai ver. Ou não levante, mas opine, levantando ou não a mão. Quem aqui, como eu, já fez aquele maldito plano anual na academia e ficou pagando e não foi? Ainda fez 2 vezes, eu fiz uma meia dúzia já. Eu estou fazendo isso nesse momento. Cara, eu descobri que é do core, é o core business da academia, é do negócio, saber que nem todo mundo que paga vai. Porque se todo mundo que pagasse a academia fosse, rebentava o esquema deles, entendeu? É incrível, não é? A gente quer o resultado, mas a gente não faz o que é necessário para o resultado. Seres humanos funcionam assim. Agora, embora você saiba que se você comer todo o pudim, sua barriga vai ficar assim. Acontece, ou se você comer aquela picanha inteira, assim, que todo aquele barril de chopp, entendeu? Sei lá. Uma pizza com uma bolha de Coca-Cola, sei lá. Muitas calorias, pensa aí nas calorias mais gostosas desse mundo. E se você ingerir isso muito, e reiteradas vezes, o que vai acontecer com você? E se você começar a botar-se no eixo e tal, o que vai acontecer com você? Ok, a gente está careca de saber isso. Desculpe os carecas. Enfim, tem um negócio entre a ação e o resultado chamado, que eu chamo de mundo interno. E lembre-se, o dentro causa o fora. Mundo interno, tua mente, teu principal inimigo. Eu já ouvi isso aqui, nesse palco. A gente é que joga a favor e joga contra. Nossa mente. Mas vamos precisar dar nome a esses bois aí, porque senão vai ficando muito abstrato. E você sai daqui sem saber o teu famoso como. Como que você veio buscar? Ok. Quando eu falo de desenvolvimento, então, para você cuidar de transformar coisas em você, essas atitudes todas que a gente viu aqui, hoje o professor Ortiz falou sobre chá, né? O que é chá? Gente, para de viajar, chá é uma bebida, você está maluco? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Isso é beabá da gestão de pessoas. Eu chamo de método-chave, porque eu adiciono aí algumas coisas. Eu adiciono ainda 2 elementos, que são os valores e um senso de espiritualidade. Então eu chamo isso de raciocínio-chave. Tá? Então uma pessoa, ela tem um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e senso de espiritualidade. Espiritualidade não é religião, não, viu? Diferente de religião. Espiritualidade, a maneira como você se relaciona com a transcendência. Pode ser ateu e isso remete a uma espiritualidade. Por quê? Espiritualidade é quando você, por exemplo, faz parte de algo maior do que você. Quando eu penso, olha, eu faço parte da Premiapão, e a Premiapão é maior que eu. Como que eu sei se a Premiapão é maior que eu ou se eu sou maior que a Premiapão? Simples, se você sair, a Premiapão continua? Sim. Então ela é maior que você. Mas tem coisas que se você sair, acaba. Ou não sei. Teu casamento, se você sair, o teu casamento acaba. É um exemplo. Então teu casamento precisa muito de você. É só uma digressão. Ok. Raciocínio-chave é o seguinte, as pessoas têm lá o seu conjunto de capacidades, habilidades, valores, blá, blá, blá. Então, quando eu penso, por exemplo, numa pessoa que eu quero ter na minha equipe, eu penso na pessoa ideal, não é? A pessoa que eu quero casar com ela, eu penso na pessoa ideal, não é? Colaborador ideal. Só que as pessoas são o ideal? As pessoas são o real. Elas são o que são. Legal. Só que às vezes eu, ao ver o real delas, não é aquilo que eu queria. A hora que eu olho para o outro, é assim, mas não se iluda, o outro também está pensando a mesma coisa de você. Legal. Então, quando você olha para você mesmo, você olha para os seus botões,
para você, dono de uma franquia Premia Pão, um dono da franquia Premia Pão, para ter sucesso, ele tem que ter quais conhecimentos? A gente viu aqui, você viu, caramba. Você tem que ter na ponta da língua as argumentações, as objeções, tem que conhecer bem no mercado, conhecer a sua região, acho que é por isso que é regionalizado, blá, blá, blá. Que habilidades você tem que ter? Uma boa comunicação, uma boa abordagem. A gente viu várias técnicas aqui nesses dias todos, não foi? Trabalhando seus conhecimentos, suas habilidades. Várias pessoas deram chacoalhões em você, não foi? Trabalhando as suas atitudes. A gente falou aqui várias vezes um valor da Premia Pão. Qual é um grande valor para a Premia Pão que você destacaria? Que você ouviu várias vezes aqui. Senso de família. Valor. Transcendência. Enfim, tem todo um conjunto de características para você se dar bem no negócio. Certo? Legal. Isso é o ideal. Todo mundo está num grau máximo disso? Desse ideal? Quem está no grau máximo desse ideal aqui de franqueado Premia Pão, levanta a mão. Ótimo. Significa que estamos todos no mesmo barco, e a despeito das diferenças, inclusive de tempo, uns mais antigos, outros mais jovens, uns com mais resultado, outros com menos, mas estamos todos no mesmo barco, buscando nos aproximarmos o máximo possível desse ideal. Faz sentido isso? É a realidade de cada um. Ok? E aí a gente identificou que tem um gap, ou seja, um buraco, uma distância, maior ou menor para um ideal. Então você tem um ideal para ser um franqueado Premia Pão de sucesso, e você tem o seu real, sua vida real. Suas crenças perebenta, suas capacidades que não sei o quê, blá, 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 e você está longe do ideal. Ao entender isso, o que você diz para você mesmo? Não tem jeito não. Não vai dar não. Tchau. Dá não. A distância é tão grande que tchau. Quem pensa assim? Ainda bem que ninguém levantou a mão. O outro caminho é o quê? Vou desenvolver isso em mim. Então aqui você pegou muito elemento. Você está levando uma sacolada cheia para desenvolver isso. Para desenvolver coisas. Você tem que sair, partir para a ação. A gente vai ver isso já. Mas você pode decidir pular fora, recuar, sair fora, ou se desenvolver. Buscar o próximo nível. Vou te dar uma notícia, se você pular fora, se você desistir. Provavelmente você vai continuar fazendo isso com outras coisas, porque onde o ferro vai, a ferrugem vai junto. É o dentro que causa o fora. Aí eu vou para outra franquia. Vai ser a mesma coisa dessa. O dentro que causa o fora. Não dá para terceirizar. Ok? Tá bem. Se eu resolvo desenvolver, esse desenvolvimento ele pode ser técnico ou comportamental. Eu diria que o técnico é no máximo 10%. Técnica de venda, técnica disso, técnica de abordagem, lista de O grosso do negócio está aqui, ó, comportamento. E quando eu falo comportamento, eu estou falando de mundo interno. Estamos na mesma página? Legal. Esse desenvolvimento pode ser individual, você se desenvolver, você mesmo, suas coisas, ou fazer parcerias, igual aqui, estamos nos desenvolvendo em grupo. Fez sentido isso? Estamos em grupos nos desenvolvendo aqui, nesse evento, no grupo de WhatsApp. Ou você pode fazer uma busca você mesmo, através dos vídeos, através da plataforma, através do YouTube, ou dos cursos, e buscar você individual. Mas é questão de desenvolvimento. Maravilhoso. Então, desenvolvimento pode ser comportamental, técnico, individual, em grupo, isso é só... Pá. Eu quero falar para vocês, tem uma água aí, cara. Sobre o ciclo da mediocridade. Aí agora a gente já está bem adiantado. Galera, o ciclo que eu chamei de ciclo da mediocridade são alguns, vamos dizer assim, hábitos
que a gente tem, eu tenho. E você tem também. Não adianta ficar olhando para o lado não, que não é o outro, não é você, tá? E, o que significa mediocridade? Mediano, né? Então tem que chegar às 8, eu chego que hora? Às 8. Tem que sair às 5, que hora que eu saio? Às 5. Isso é mediano. Estou na média. E aí as pessoas acham que está na média, está ótimo. Não, é médio. Você não está destacado. Você não está acima da média. Então se você eu quero ser mediano mesmo. Então, parabéns. Está indo bem. Maravilhoso. Seu jeito é o jeito certo. Agora não, eu quero ser acima da média. Porque quem é acima da média, quem entrega acima da média, o que geralmente colhe de resultado? Resultados acima da média. Porque entrega acima da média, porque faz acima da média. Legal. Hábito número 1. Chique. Hábito número 1 do ciclo da mediocridade, reclamar. Mas não vai acabar isso não. Reclamar. A gente tem um hábito de reclamar das coisas. Eu diria que, por isso que eu coloquei lá em primeiro, ali, reclamaram primeiro, que abre as portas de um ciclo de mediocridade, um ciclo de escassez, um ciclo de dificuldade na sua vida. Eu convido você a parar de reclamar, a partir de agora. Ou, é possível a gente mudar um negócio assim da hora para outra? Às vezes não. Mas então, que tal se você começar a se esforçar? Segundo, procrastinar. O que significa procrastinação? Para que fazer agora se eu posso fazer depois? Não é? Deixar para depois. É um hábito que causa mediocridade. Outra coisa, que é a consequência de deixar para depois, mas eu tenho um lema, antes tarde do que nunca. Porque tem gente que deixa para depois, mas depois vai uma hora faz. E o pior de tudo é não fazer. Não fazer as coisas, ter um hábito de não fazer, de não ação. E o quarto, não menos importante, eu faço tudo isso, eu reclamo, eu deixo para depois, eu nem faço. E o que eu faço na sequência? Culpo os outros. Fala que a responsabilidade é do outro. Afinal de contas, foi minha mãe que me criou desse jeito. Afinal de contas, que exemplo eu tive em casa? Também fui criado na rua. Culpa da Dilma. Não que não seja, mas né. Pega a tua parte, né? A dela tem açúcar, dá um caçudo. Ok, culpar os outros. Eu chamo isso de ciclo da mediocridade. De alguma maneira, talvez, quem sabe, sua mente está aqui e identifica. Caramba, permita-se lembrar. Qual foi a última vez que você reclamou? Não vai longe não. Volta no tempo meia hora que você vai encontrar. E às vezes a gente nem falou, é mental. Reclamar. Que uma coisa que você tem deixado para depois, que você tem adiado? Uma coisa que você sabe que devia estar fazendo e não está fazendo. Se eu falo isso para você, uma coisa que atualmente você tem feito, que você sabe que você precisa parar de fazer. Ou ainda, uma coisa que você não está fazendo e que você sabe que você devia começar. Você tem certeza disso e simplesmente não faz. Deixa para depois, é um jeito ótimo de não fazer. Ok. Em que momentos você culpa os outros? Como tem culpado os outros ultimamente? De que maneira você tem terceirizado a responsabilidade? E é tanto um ciclo que as coisas estão tão conectadas que quando eu reclamo, geralmente eu estou terceirizando a responsabilidade. Não chegou para mim o material. Eu reclamo. Incrível. É um ciclo que deixa as coisas como estão. Ok. Mas eu quero falar para vocês sobre o ciclo da prosperidade. Pode tirar foto se quiser, pode tomar nota disso aí, para você se lembrar depois. Porque eu vou te dar algumas dicas bem simples sobre como construir prosperidade, como avançar. Galera, seguinte.
São 4 verbos. Eu chamo de 4 verbos, né? Isso que tem a ver com roda da abundância, tem a ver com outras coisas, mas eu resumi como ciclo da prosperidade. Para você ter sucesso e completar uma coisa, sabe, um começo, meio e fim, um hábito maravilhoso é a pessoa que termina o que começa. Isso é um hábito lindo. Primeiro movimento que você tem que fazer, o primeiro verbo é declarar. Eu gosto de dizer assim: vou comprar uma franquia da Premier Pão. Vou comprar. Declarei. É o primeiro movimento, você dizer que vai fazer. Você verbalizar isso, cuidado com as suas palavras, elas têm poder. Eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou buscar um cliente novo amanhã, eu vou eu declaro. Mas quando eu declaro uma coisa, significa que eu ativei em mim a minha parte sonhadora. Eu olhei para o futuro e vi. Falei, aquilo. Aí eu vejo onde eu gostaria de estar, onde eu queria chegar. Futuro, visão de longo alcance. Eu faço um plano. Porque quando eu comprei a franquia eu tinha um sonho. Um sonho de realizar algo, um sonho de ter uma independência, um sonho de ter uma renda extra, sei lá. É preciso você declarar as coisas. Dizer para alguém, dizer para o mundo, dizer para si mesmo o que vai fazer. Isso é o movimento inicial. Começa a rodar a roda. Certo? Legal. Começou a rodar a roda, mas isso é o suficiente? Só falar é o suficiente? Caraca, papagaio fala também. Tem um segundo movimento, segundo verbo: preparar, planejar. Estudar a franquia, se preparar. E eu lembro muito do Tandy falando esse verbo aqui. De preparação, fui me capacitar. Não é assim que ele falava aqui ontem? Aí eu fui me capacitar, foi capacitar o cachorrinho. Foi se preparar. Não é? Quantas horas ele treinava por dia? 4. Com cachorro, né? Mas e para ganhar o ouro? 8 horas por dia de treino, cara. Sucesso não é por acaso. Declaro, sim, mas vai se preparar. Prepare-se. Faça cursos, leia livros. Prepare-se. Faça um planejamento, organize. Ok? Terceiro verbo, fazer. Olha ali a sigla. Você conhece a sigla? TBC? Tira a bunda da cadeira. Vai fazer. Se você não fizer, se você fizer nada, sabe o que vai acontecer? Nada na melhor das hipóteses. Ou uma catástrofe. Ok. Movimento de fazer. E por último, esse movimento aqui, gratidão, perdão. Gratidão e perdão. Como assim gratidão e perdão? Ok, meu bem. Se você diz que vai fazer, declara para si mesmo, lindo. Você se prepara, planeja, estuda, você é o wise. Busca, Você tira a bunda da cadeira, você acorda cedo, você vai para cima, você faz a coisa acontecer. Mas se você não for capaz de agradecer, de ser grato por tudo que te aconteceu, cada um dos movimentos, se você não se perdoar pelos erros, o ciclo não fecha. Não fecha a conta. Vai ficar sempre em aberto alguma coisa. E aí, eu ouvi isso aqui hoje. Ciclos começam, ciclos terminam. Você só pode terminar um ciclo depois que você fechar o ciclo anterior. Talvez o exemplo faça mais sentido. Você só consegue estar num novo relacionamento quando você realmente termina o anterior. Seu sistema não se abre plenamente para o outro enquanto você ainda estiver amarrado aqui. Isso serve, por exemplo, para empresas, para experiências profissionais também, em tudo na vida. Fechar o ciclo. Esses dois verbos, gratidão e perdão, fecham ciclos. Eles unem as pontas.
Na verdade, a vida começa com gratidão e perdão, porque é isso aqui que abre um novo ciclo para você declarar, planejar, fazer, agradecer e você desenvolver prosperidade na sua vida. Desenvolver prosperidade na vida. Então, talvez, quando eu falo para você assim, então já vamos indo para um lado mais prático. O que você tem declarado sobre você mesmo? O que você tem dito para as pessoas sobre você mesmo? Eu atendi uma médica lá em Recife, era lindo de ver. Ela falava assim, numa sessão de 1h30, ela falou umas 10 vezes que ela era uma bosta. Desculpa a palavra. Caralho, falei bosta. Puta que pariu. Ponto, passou. Enfim, ela falava de si mesmo, que ela era uma bosta. Eu sou um lixo. Olha o nível de coisa que a pessoa está declarando sobre si mesmo. Ok, e era doutora. Enfim, declarar. De que maneira você tem se preparado para aquilo que você diz que quer fazer? Você diz que quer chegar lá? O que você tem? Qual caminho você tem traçado? Que livros tem lido? Pretende ler, estudar, planejar e organizar para você ir? Eu gosto de trazer um exemplo aqui de planejar e preparar, falando do estudante. O que o cara na faculdade de medicina está fazendo, se não se preparando para ser médico? Preparar-se para tal. Mas, se não for para cima, se não tirar a bunda da cadeira, não adianta toda declaração, preparação. Se não fizer nada, nada vai acontecer para você.